Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribus Podcast. É um prazer imenso estar com vocês. Eu sou o Dedé, como sempre, né? E aqui do meu lado tá ele. Sei que tu tinha mudado, mas você ainda continua sendo o Dedé. Continua sendo o Dedé. Aquele Dedé é meu amigo. É o mesmo de sempre, né? Não mudou nada, não. Eu acho que não, né? É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Tribus Podcast. E hoje nós temos mais uma vez um convidado ilustre, né? Uma convidada. Sempre convidados especiais. Sempre com grandes histórias, Isso. né? E boas histórias. Muito obrigado, Carol Silva, né? Por ter aceitado participar com a gente aqui, pra gente estar batendo esse papo aqui. Você que é digital influencer e agora primeira dama, né? A gente estava até conversando aqui quando eu te convidei, não era ainda primeira dama. Era só a noiva do prefeito. Muita gente confunde, né? Prazer é todo meu de estar participando. É o segundo podcast que eu participo desde o noivado com o Darcy, que eu acho que é o que gerou um pouco a polêmica e a curiosidade das pessoas de querer saber quem é a Carol Silva. Então, eu gosto de participar justamente para contar um pouco da minha história, que às vezes não é vista desde o início, né? É só depois de estar com o Darcy. Pois é, mas aqui na cidade você já era digital influencer, né? Sim. E como é que começou? Como é que começou a Carol Silva no digital? Pois é, há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, eu já tinha um engajamento bacana, tinha em média de 18 mil seguidores. E então eu falei, olha, gente, quando eu bater 20 mil seguidores, eu vou me auto-intitular influencer digital. Não fazia nada profissional, só tinha mesmo engajamento, conhecia bastante gente da minha idade, outras pessoas de festa mesmo e tudo mais. Daí, certo dia, eu tava chegando perto dos 20 mil. Eu falei, não, vou fazer umas fotos profissionais. Quando eu comecei a despertar, que a gente precisa muito cuidar da autoimagem, ter uma certa autoridade. Então, eu chamei um amigo meu pra gente fechar uma parceria para fazer umas fotos minhas profissionais no estúdio. E quando eu tava me maquiando, escolhendo as roupas, eu bati 20 mil seguidores. Antes de eu ir pro estúdio e lançar as fotos. Então, essa vantagem, assim, de querer, depois de bater uma determinada quantidade de seguidores, fez as pessoas me olharem com outros olhares, falaram, investe, Carol, tu fala bem, é autêntica. Eu sempre gostei de transparecer tudo que eu sou e o que eu faço através das redes sociais, no meu dia a dia, com minha família. Então, eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Aí eu comecei a levar a sério, fazer as parcerias e me auto-intitulei influencer e fechei as parcerias e foi muito bom. Mas esses 2 anos atrás, foi antes da pandemia, como foi o período de pandemia pro digital influencer? Foi no meio da pandemia, eu acredito. Ali no meio da pandemia, não lembro muito bem de datas. Mas como a gente tem o nosso próprio negócio, nossa família da distribuidora, então eu usava muito a questão de crescer o nome da distribuidora. Então eu comecei a crescer junto com o perfil da distribuidora. Ao mesmo tempo que eu fazia algumas parcerias fora, que não eram tantas assim, eu focava mais em crescer o nome da distribuidora, da nossa família. Aos poucos eu ia crescendo no digital de forma pessoal, mas o meu foco mesmo era distribuidora. Chegou um tempo que eu não sabia o que fazia, se eu fazia a parte pessoal, marketing pessoal, ou se eu fazia da distribuidora. Então eu falei, não, calma. Aí eu foquei mais na distribuidora, porque eu tava começando a fazer os eventos, comecei a engajar o nome da distribuidora, então ela era bem badalada e começou a virar moda. A distribuidora de bebidas Novo Tempo, através dos eventos, dos posts que eu fazia, trazia minhas amigas pra lá, a gente bebia, fazia foto. Então aquele negócio foi... Tudo que eu fazia era marketing, eu não sabia. Então depois que eu comecei a estudar, comecei a entender, tudo que eu fazia aqui servia de estratégia e eu posso aplicar em outros meios e métodos. Foi quando surgiu a ideia da agência, né? Agência de marketing. Então, uma coisa agregou a outra, nunca me atrapalhou, sempre me alavancou. Então quer dizer que, na verdade, a tua carreira como digital foi para alavancar o negócio da família. Exatamente. Isso. Basicamente isso. Porque eu não tinha a noção da grandiosidade que é ser um influencer digital. Quando você tem essa noção, mentaliza que você crescendo, que você pode ter sua renda, sua independência através das redes sociais, nossa... virou uma chave, sabe? Porque eu não tinha muita noção. O foco mesmo era para vendas. Até porque eu tinha minhas coisas dentro da distribuidora, junto com meu irmão, meu pai. Então, o foco era um negócio. E, ao mesmo tempo, aí eu mudei de ramo, e sempre mudando, sabe, as coisas. Eu nunca parava quieto em um lugar. Comecei a fazer evento, aí foi para outras linhas, né? Mas, inicialmente, foi isso. Tipo, o poder que a tua imagem foi tomando, aí te deu esse leque de opções, né? De correr para fazer evento, para, sei lá, um merchan. Tudo meio que se harmonizava, né? A distribuidora e eventos dá certo.
ser influencer e ter esses negócios dar certo. Então, a agência também dava certo, só que eu não decidia, né, o que eu fazia. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu queria era correria mesmo. Tinha acabado de iniciar a faculdade, mas nunca gostei muito de estudar referente à faculdade. Sempre gostei de estudar em casa, com os meus livros, parar em casa, estudar através de YouTube, procurar minhas fontes de estudo. Eu sempre achei melhor, até porque para me concentrar e saber o que de fato serve para mim. Mas, ao mesmo tempo, entrei na faculdade, faltei um pouco porque eu me meti no meio de evento, e evento ele requer muito tempo e dedicação da pessoa. Na distribuidora, a gente distribuía um pouco a carga horária de trabalho, né? Eu ficava na frente de vendas, aí às vezes eu estudava enquanto meu irmão olhava, meu pai também estava no meio. Então era sempre meio que dividido. Mas de um certo tempo, quando eu saí e fui largando um pouco a distribuidora, eu fui focando mais nos meus eventos. Aí depois foram por partes, né? Minha vida tem uma... a partir do momento que eu comecei a empreender, que essa é a palavra certa, que eu não conseguia mais parar num lugar e sempre querendo atrás de conquistar minhas coisas sozinhas, com meu suor, porque eu sabia que eu tinha uma certa influência, tinha um network bacana dentro da cidade, que a distribuidora me proporcionou. A distribuidora, eu acredito que ele foi a peça fundamental para ser a base do que é a Carol Silva hoje. Por exemplo, empreendedora, comunicativa, que entende muito da vida das pessoas pelo fato de eu conversar muito com muita gente, muitos empresários iam lá, empresárias. Ali abriu porta para muitas coisas boas, que eu consegui, assim, atribuir para minha vida mesmo, pessoal, sabe? Então, a distribuidora foi uma porta, assim, de entrada para muitas outras coisas boas. Então, eu soube aproveitar cada momento disso. E quando tu passou a empreender, tu falou que foi a vida por etapa, né? Começou fazendo marketing familiar, vou colocar assim, com basicamente produto foi da isso. família. Aí pegou o gosto pela coisa, viu que o negócio rendia, que era legal, dava bacana. Aí começou a empreender. Qual foi, assim, um dos primeiros eventos que tu fez, que tu, assim, trabalhou bastante e que tu viu o resultado que tu queria? Então, minha família sempre foi comerciante. Acredito que a gente tem esse sangue de comerciante, sim, por estar no dia a dia, desde os 8 anos de idade. Eu acompanhava meu pai nas compras para a distribuidora, entendia um pouco de como funcionava o comércio, as vendas, atendimento. Minha mãe é comerciante nata, só que aí, como meu pai mudou o ramo de comércio para distribuidora de bebidas, e ela é adventista, então ela se saiu mais. E foi quando pegou mais a parte dos meus irmãos para tomar de conta da distribuidora. Então, desde muito cedo, a gente tinha essa mentalidade de ter que economizar ou ter seu próprio dinheiro. Eu lembro, eu e meu irmão, a gente brigava pra ter a geladeira do comércio, pra cada um vender seu refrigerante. E a gente tinha nosso dinheiro, então sempre teve assim, muito presente na nossa vida essa questão de empreender. Só que eu consegui enxergar, foi quando realmente virou a chave na minha cabeça de empreender no período da pandemia. Meu irmão foi para Goiânia para estudar e eu fiquei ajudando meu pai. Né? Falou, agora que essa geladeira é minha. Aí eu já tinha meus produtos, tentava economizar por ali para ter meus produtos, para ter minha venda e meu lucro. E eu fiquei na cidade, porque era para mim ir no próximo ano para Goiânia para fazer faculdade com ele. E quando eu comecei a pensar em empreender dentro da distribuidora do meu pai, que eu comecei a ganhar mais espaço, ter aquela comunicação direta com os clientes e pegar gosto pelas coisas, eu falei, não, eu vou fazer faculdade aqui, o negócio tá aqui, ganhar dinheiro é aqui. Tinha muitas pessoas influentes que eu poderia conversar e articular negócios, como os eventos e parcerias. Então, fui pegando gosto pela coisa. Então, foi quando veio a pandemia. Meu irmão passou um mês em Goiânia e voltou por causa da pandemia. Foi quando eu fiquei diretamente na distribuidora. Aí, as portas se fecharam, né? De todos os comércios. Sim. Então, a gente começou a trabalhar através de delivery. Tinha toda essa dificuldade. Abre, fecha. Passava por uns perrengues que a polícia fechava. Não poderia deixar aberto. Aí abriu o delivery, até que abriu o delivery. Então, a gente falou, não, tem que focar no Instagram. Através disso, as vendas começaram a aumentar. Foi quando a gente realmente focou, comecei a focar. Não, é aqui que é o negócio. E começando a pegar gosto pelas coisas, né? Foi durante a pandemia que eu realmente foquei, entrei de cara no Instagram, porque a gente via resultado, as pessoas procurando a gente. Teve a época da live do Gustavo Lima, que ele postava a caixa de cerveja, duplo malte. Meu amigo, era uma disputa, era a gente fazendo fila lá na porta de casa para comprar essa cerveja, porque a gente divulgava as carradas chegando e zerava através das redes sociais. Então, quando a gente começou a mentalizar, é aqui que tá o negócio. A gente não vai poder abrir as portas, mas a gente pode fazer o delivery, ou então o drive-thru, né, que fala que Sim. o carro chega, a gente vai entregando. Então,
foi através dessa pegada aí, eu comecei a pegar gosto pelo empreendedorismo. E não queria mais ir embora. Meu sonho antes era ir embora da cidade para fazer faculdade fora. Não, depois mudou. O negócio tá aqui, vou ganhar dinheiro aqui. Parauapebas é uma cidade muito rica e só não ganha dinheiro quem não quer. Quem não quer trabalhar, de fato. Porque as inúmeras oportunidades de ganhar dinheiro dentro da cidade, só não ganha quem não quer. Eu consegui visualizar isso através do negócio dos meus pais. Não é referente à política nem nada. É pelo que eu consegui vivenciar no meu dia a dia mesmo, trabalhando e ralando com a família. Eu também, eu vejo e penso assim, da mesma forma que você. Eu também vim pra cá muito jovem, né? Você deve ter nascido aqui em Parauapebas? Nasci em Parauapebas, aí a gente morava em Curionópolis, fiquei até meus 3 anos de idade lá e voltamos, todo mundo, a família pra cá. Nessa questão de trabalho, de crescer, Parauapebas é uma cidade muito jovem, né? Muito jovem pro tamanho que ela é. Isso, e é como você falou, tem muitas oportunidades de tudo que você fizer aqui, né? Vai ter uma visibilidade, porque é uma cidade pequena e grande ao mesmo tempo. Exatamente. O que você vai fazer vai ter, assim, uma explosão aqui dentro, todo mundo vai ficar sabendo, e assim... Como aqui a nossa cidade vizinha aqui, eu não vou falar nem do Curiã, o Canaã também. O Canaã tá a mesma Parauapebas quando tinha seus 20, 25 anos, entendeu? Naquela crescente. Ou seja, tudo que você monta, dá. Eu tenho uma amiga, que virou minha amiga, na verdade, né? A gente se conheceu com um amigo em comum e ela foi empreender, né? Eu falei, qual é o teu empreendimento? Eu tenho uma loja de roupa masculina. Mas por que roupa masculina? Ela falou, não, porque o homem, ele é mais... Ele não vai lá, não é igual a mulher, não é igual eu. A mulher entra numa loja aqui e se tiver 100 vestidos, ela só vai comprar um, mas ela tem que provar esses 100 vestidos. Então, o homem não. O homem, ele passa, ele viu um boné na vitrine, se é o que ele quer, ele vai lá e compra, ele não quer nem saber. Ou seja, o homem é assim... Eu falei, como é que tá lá? Não, lá tá... É a nova Canaã. Quando eu me refiro a Canaã, eu me refiro a da Bíblia, né? A terra prometida. Porque lá tudo também tá nesse... E aqui Parauapebas ainda é essa nova Canaã ainda, né? Tudo que você faz, se você trabalhar, você vai... Mas é legal, né? Quando ela falou que começou trabalhando no negócio da família, né? Pra ajudar também a família e tal. E foi ganhando aquela visibilidade. As pessoas começaram também a ver quem era a Carol e tudo. Sim. E foi indo. Aí, quando começou a crescer gente no Instagram, que passou essa época aí da pandemia, passou não, entrou nessa época aí vendendo, o negócio tava bom. Aí tu falou, gente, eu tenho um negócio em mim. Caiu essa ficha ou... Foi o seguinte, eu tava planejando um pagode pra distribuidora. Assim que a pandemia tava já no final, entendeu? E aí eu tinha juntado uns patrocinadores pra esse pagode e eu só adiando por conta da pandemia. Não pode fazer evento, tem limitação de evento. E a gente esperando até que decidimos, não, pode fazer esse evento. E aí foi quando liberou pra fazer os eventos e eu lancei o pagode da distribuidora Novo Tempo, que há muito tempo eu estava planejando, mas por conta da pandemia, infelizmente, não podia fazer, por a limitação de público no mesmo espaço. Daí, quando eu fiz esse pagode, foi inesperado, sabe? Deu muita gente. Deu muita gente mesmo, e eu naquela correria de venda, e ninguém entendia a proporção do que era fazer um evento para 500 pessoas, é muita gente. A gente fechou a rua e encheu de gente. A gente iniciou ali às 9 horas, foi quando começou a chegar gente, aí teve uns eventos que deram errado e foi todo mundo para lá, e todo mundo curtiu demais esse pagode, muita gente bonita, gente agradável, chamei todas as minhas amigas, coloquei 3 bandas lá para tocar, foi um negócio muito bom. E aí o evento, depois que comecei a perceber sobre marketing, estudar a fundo sobre marketing, é uma coisa que dá muita visibilidade. Muita mesmo. Gente que não sabia, porque lá, Vila Rica, pra todo mundo é o fim do mundo. Todo mundo fala que é o fim do mundo e tudo mais. Não. Todo mundo passou a conhecer o Vila Rica. Todo mundo que ia pra Palmares antes passava por lá, porque conheceu essa nova distribuidora, né? Essa cara que a gente estava dando. O atendimento, a gente sempre tentava fazer do melhor. E o evento, o pagode, deu uma grande visibilidade pra ela. O que ninguém conhecia, que vinha de outras cidades. Até hoje o pessoal pede pra me fazer pagode. Só que por conta da correria, mas quero ainda fazer outros pagodes lá, porque é muito bom, sabe? A gente conhece, é muito bom. E aí a gente conhece pessoas novas e tudo mais, e a gente deixa essa escassez, né? O pessoal fica pedindo, e quando a gente lançar o próximo pagode, com certeza vai bombar. Tá muito coach.
Coach de finanças. Basicamente isso. A gente sempre gostou de empreender. Eu sempre gostei de inovar nessa área. Ainda mais quando eu peguei o gosto do negócio de eventos. Aí eu fiz o pagode. Aí eu falei, gente, vou fazer outra festa. O que vocês querem? Aí eu fiz uma de sertanejo. Tinha uma dupla sertaneja na cidade de fora, que era de Goiânia. A gente fez umas improvisações, vendeu umas mesinhas e tudo mais. Deu bastante gente, mas não foi que nem o pagode. Aí eu falei, gente, agora o que vocês querem? Que tal uma festa eletrônica? Foi quando eu lancei a Secret Party. Aí quando eu entro no negócio e faço, eu tenho que fazer acontecer. No início, quando eu falei, dei minha palavra, tive que ir até o final. Por mais que seja muita dor de cabeça, mas meu nome começou a crescer. Foi crescendo através dos eventos. Pô, uma menina de 18 anos fazendo essas coisas nessa proporção que galera de 20, 30 faz e perdendo pra mim, tecnicamente, nada contra, mas eu consegui colocar na segunda festa 2.000 pessoas. Então, pra uma menina de 18 anos, comecei com 18, foi um ano fazendo esses eventos, né? 18, 19. Então, o pessoal ficava assim, chocado dos corres que eu fazia, dos perrengues que eu passava, que eles viam. Teve a Secret Party que faltou, o gerador desligou, porque faltou combustível. Eu não sabia, não entendia nada. E a galera da estrutura não me avisou. Nossa. Aí lá vai, eu no meio da festa, 3 horas da manhã, no ápice da festa, correr atrás do girassol, da Palmares, porque foi uma festa na fazenda, da Palmares. Tava fechado, tive que vir no girassol. E aí eu buscando esses combustíveis, enchendo nas pressas e voltei com um pouco de combustível. Aí o pessoal indo embora da festa porque achou que não ia continuar. Nossa, é uns perrengues assim que... No evento, na área de evento, eu aprendi muita coisa. Muita coisa que eu vou levar pra vida. Aí eu sempre digo, a gente paga pra aprender, né? Só que aí é complicado, né? Tipo, o que você falou complicado assim, porque a pessoa tem que fazer tudo, e tem que coordenar tudo, fazer e coordenar... É a questão do principiante, não sabe que tem que ter uma equipe por trás. Tinha minha família no bar, por exemplo, na primeira Secret Party foi uma bagunça, assim, de faltar e correria. Já na segunda eu terceirizei o bar, então foi menos uma dor de cabeça e foi mais estruturada, porque o que eu aprendi no primeiro evento de verdade, ter que pagar a estrutura, ter que mexer com aéreo, mexer com cachê de DJ, muita coisa assim que eu não tenho tudo anotado, porque todos os meus erros eu anoto pra levar pra vida, que eu dei uma estudada, analisada, mas se tu vê o tanto de coisa que eu falhei já no segundo, eu acertei mais, consegui fazer os negócios melhor, mas continuei errando porque a gente paga pra aprender. Então, assim, são ensinamentos que eu levo pra vida, entendeu? Na área do marketing, na área de empreender e que a gente, consequentemente, sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre busco tá renovando em tudo. Questão no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, agora no âmbito de marketing e promovendo agora um reality, que é outra dor de cabeça. Pois é. É igual o filósofo fala, né? Tudo que a gente faz com amor e capricho tem uma chance de sempre aumentar, né? As tendências aqui. Mas esse negócio da gente sempre tá pagando... Mas é assim, tô nova. Infelizmente, novo, velho, infelizmente tem que pagar pra ver, né? Exatamente. Mas aí, não, antes de tu falar do reality que tu tá lançando agora, vamos falar aqui desse teu crescimento nas redes sociais. Tu falou dos 20 mil. Eu acho que eu te cortei, tava falando, né? Eu tava fazendo as fotos pro 20 mil, ainda não tinha batido e bateu. E aí, esse crescimento, que hoje tu tá com mais de 100 mil seguidores. 110 mil seguidores. Então, esse crescimento foi realmente tudo orgânico. Porque quando eu fui começar a pesquisar sobre ser influencer, como engajar, estudar as ferramentas do marketing digital, que é no Instagram, como conseguir crescer, o que eu devo fazer para crescer, porque não basta só tu querer se autotitular. E eu sempre, em tudo que eu faço, eu estudo. Seja no empreendedorismo, seja em evento, eu sempre pesquiso muito para colocar em prática. Não é na doida assim também não, né? Mas é claro que a gente aprende na prática. A gente testa, sabe o que funciona, o que não funciona para o nosso perfil. E, consequentemente, aconteceu na carreira de influência digital. Comecei a estudar, aprimorar, comecei a criar conteúdo, porque o negócio é criar conteúdo. E o Instagram estava numa época que tu soltava um conteúdo, tu viralizava, né? À toa que eu consegui viralizar alguns conteúdos no Instagram, assim que eu iniciei, com as minhas viagens e músicas que viraram trend. Eu tenho coisa de 500 mil visualizações, 700 mil visualizações. E isso foi crescendo meus seguidores. Até que eu cheguei a um ponto de 40 mil seguidores. Até lá eu dei uma estagnada, porque o Instagram não estava tão fácil mais pra Aquela época viralizar. o Reels viralizou muita viralizava gente, né? demais. Então a gente ganhava seguidores numa constância muito grande. Então era muito fácil. Hoje, meu Deus, pra viralizar é a maior dificuldade. Eu fico ali entre 50 e 100. Agora, tem um que vai estar com 987 mil por aí.
E não viraliza, e não bate 1 milhão. Tem 2 meses que não bate 1 milhão. Parou. E aí, sempre procurando melhorar, sabe? Nas redes sociais, procurando melhorar como influencer. Comecei a fazer parceria foi o meu primeiro videomake, então a gente trocava ali muito, como é que fala? Informação? Não, trabalho mesmo. A gente fazia a permuta, a famosa permuta. Sim. Ele fazia meus vídeos e eu divulgava o trabalho dele. Então, ele vendia o peixe dele para quem me assistia. E aí, eu aproveitava para gerar os conteúdos. Então, todas as viagens que eu fazia, eu dava um jeito, me virava em 30 para levar ele. Ser pro Rio de Janeiro, pro Cruzeiro, que também foi em Santos que a gente pegou, foi em Santos que a gente pegou o Cruzeiro lá. Aí, levei ele também para Búzios, Brasília, Gramado. Então, sempre fazia de tudo para levar ele, porque eu sabia da importância que era o videomake, da criação de conteúdo. Então, sempre me acompanhava. Agora o Erle tá aí, arrasando muito, todo mundo querendo me tirar ele, mas ele não vai sair tão cedo da nossa equipe. Então, sempre comecei muito cedo a perceber da importância que era a criação de conteúdo. Então, comecei a focar na criação de conteúdo, fechar as parcerias e o negócio foi seguindo, né? Aproveitei o boom do Instagram, que era os Reels, eu fazia muita dublagem e uns negócios tão besta que eu ficava assim, não acredito, gente, que eu vou ter que ficar famosa através desses negócios besta, porque eu sempre fui muito conteudista, né? Eu tinha muita coisa para transparecer, mas as pessoas, elas gostam do entretenimento, então foi nessa parte que eu tive o meu crescimento. Quando é que cai essa ficha do que eu tenho para me passar pros meus seguidores, essa galera tá precisando de um conhecimento, eu tenho um conhecimento chave, mas eu sei que essa galera tá numa vida entediante, ela chega do trabalho, ela tá no trabalho, tá estressada, é o dia a dia, aquela correria, no final ela só quer dar uma risada, ela só quer ver um videozinho ali motivacional com a risadinha. Quando é que cai essa ficha no Digital Influencer? Então, eu tinha muita dificuldade de decidir qual era o meu nicho. Qual é o nicho da Carol Silva? O que ela quer apresentar para as pessoas? O que ela tem de melhor? Eu jogava bola, tocava violão, estudava, fazia direito, fazia evento, estava envolvida em tudo. Eu falei, meu Deus, eu preciso focar em alguma coisa. Foi quando eu decidi que a minha pegada é marketing digital, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me apaixonar de verdade pelo estudo do marketing digital, mas já estava fazendo direito. Então, como eu comecei a fazer direito, eu vou terminar, porque o sonho da mãe é ter um filho com diploma. Então, eu quero dar logo esse diploma para ela, mas a minha paixão é marketing e empreendedorismo. Que eu percebi que muita gente chegava até mim para fazer perguntas Carol, como é que funciona isso? Como é que eu coloco o meu trabalho para fazer isso? Como é que eu faço o meu trabalho render? Aí, pessoas de diversas áreas, inclusive eu tenho algumas histórias de pessoas que começaram do zero através das minhas divulgações e tiveram um up na vida depois de uma divulgação, e eu começando a ensinar essas pessoas a vender. Tem algumas causas sociais também que eu ajudei e transformou a vida dessas pessoas. Então, no meu dia a dia, eu vi o que realmente que impactava a vida das pessoas era o marketing digital e o empreendedorismo. Tinha a parte social também, que em 2018 eu participei de campanha política para apoiar uma candidata a vereadora, que eu aprendi demais também, nossa, absurdamente. E por isso que eu fazia essa parte social também, que era ajudar as pessoas através das minhas redes sociais. Era outra visibilidade muito grande. A ação solidária é uma forma de marketing também. Estudei depois, vi que por isso que as pessoas começavam a me dar crédito de muita coisa, começavam a acreditar no meu potencial, porque também, além do meu trabalho, eu ajudava muita gente, a troca de nada, só de transformar a vida daquela pessoa com pouco. Então, sempre que eu colocava alguma coisa para ajudar as pessoas, o pessoal, nossa, ajudava demais, fazia várias doações. Eu falei, pô, esse negócio funciona. A rede social funciona, ela conecta pessoas que precisam de ajuda e pessoas que querem ajudar, mas não sabem quem ajudar. E quando eu comecei a fazer essa parte social também, muitas pessoas foram procurar minha ajuda. Quando eu podia ajudar, ajudava. Quando não, postava nas redes sociais. E as pessoas ajudavam de todo amor, de todo o coração. Então, umas coisas assim que fez realmente, de fato, que é essa Carol de hoje, sabe? Muitas coisas antes do noivado com o Darcy que transformou a Carol que é de hoje, que muita gente não conhecia. Na verdade, eu acho que 30% das pessoas não sabem dessa... Na verdade, 30% das pessoas sabem quem é a Carol e 70% não sabem. Julga muito pelo que acha que é.
É, porque é muito fácil, né? A gente vê aquela pessoa ali e taxa, isso aqui fulano, né? Mas é muito fácil, mas a correria por trás só sabe quem faz, né? Só sabe quem faz, é muita coisa assim. Eu vi um vídeo recente, né, que a filha do Kiko, né, do Kiko do Chaves, ela começou a fazer aquele conteúdo, OnlyFans, né? Aí até foi no Pânico lá. Aí o pessoal falou que o que tem de juízes da internet condenando as pessoas nem sabe o porquê das coisas, né? Às vezes os juízes estão aí para difamar o tempo todo, entendeu? Também sem não se preocupar quem é a pessoa, o que ela fez no passado dela, entendeu? Mas também não é muito desse social, dessa busca que tá todo mundo querendo dar palpite, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo. Não entra também nisso, que todo mundo quer dar pitaco na vida dos outros, todo mundo quer falar, quer ser esse juiz que tu falou. Tem muito na internet. A internet dá isso pra gente, os né? haters também, né? Os famosos haters. Mas a internet dá isso pra gente, porque a gente tá ali atrás de um computadorzinho ou no celular e fala assim, isso daqui, esse fulano aqui tá fazendo isso aqui porque alguém estendeu a mão pra ele. Esse fulano só é isso aqui porque fulano... Tem muito disso e dá essa liberdade pra gente. Sim. Mas aí sim, bateu esses 100 mil aí, tu desenvolveu aí essa mentalidade do teu nicho de saber o que os teus seguidores querem e agora tá com esse projeto aí, influenciador do futuro? Influencer do futuro, reality influencer, né? Do futuro. Como é que ele funciona? De onde surgiu? Que todo mundo pergunta, Carol, de onde surgiu essa ideia? Então, fui uma vez chamada para participar de um reality parecido, que é o reality das Óticas Helenas. Eu sempre falo que daí que surgiu a ideia. Eles fizeram um reality, são bem estrategistas demais. Então, eles pegaram influências de todas as cidades que tinham a loja deles e criaram um reality de desafio, só para promover a loja deles mesmo. Aí eu falei, um dia eu ainda vou fazer um reality, só que diferente, outra pegada. O nosso reality é mais para tanto... na verdade, a pegada do nosso reality é pra gente que já é influencer e quer dar um up, quer aprender mais, fazer um network ali entre a galera, os participantes, quanto para pessoas que não são influencers, mas que sonham em ser influencers, mas não têm oportunidades, como foi algumas pessoas que a gente colocou e que tá arrebentando hoje, como a Thaísa do Breu Branco. Ninguém dava oportunidade para ela tem 37 anos, por aí, né? Nessa idade. E aí era o sonho dela. Então, ela fez de tudo para participar desse reality. Ela fez com que vários influencers famosos da cidade dela e da região que me marcassem no vídeo dela, que ela queria muito. Então, são pessoas que eu vejo que realmente querem fazer parte do negócio. Então, eu dei oportunidade para essas pessoas, tanto para pessoas que já são grandes e queria dar uma alavancada na sua carreira de influencer. Então, a gente juntou a equipe, falou, olha, eu quero fazer um reality parecido com esse. Então, eu juntei toda a minha equipe que anda todo dia comigo, sabe qual é a pegada do meu trabalho. Eu sei qual é a única regra que tem que ter lá. Falar da distribuidora da família. Novo Pior tempo. que a gente deu até uma afastada. Perdeu, né? Podia estar usando a distribuidora da família. Não, mas igual as Óticas Carol, todo mundo tem que estar de óculos, gente. Pois é, tipo isso. Só que aí a gente, por conta da correria e tudo mais, acaba que a gente deixou um pouco a mercê. Mas também vai participar, vai aparecer muito no reality como o patrocinador oficial, tem que aparecer, né? Sim, claro. Não pode ficar de fora. E aí surgiu essa ideia, juntei a equipe e a gente começou a bater cabeça. Olha, como a gente vai fazer? Aí começou a jogar as provas, como ia funcionar, se ia ser totalmente... Porque o meu foco é totalmente digital, então as pessoas não precisariam vir ser confinadas, como muitos realities funcionam. Teve alguns no Pará, mas só que não vi muito sucesso, né? Só algumas notícias. Daí... a gente jogou, anotou tudo que a gente queria, teve algumas modificações, ia ser inicialmente Garota CS. Depois a gente mudou pro Influencer do Futuro, certo? Aí depois a Thaís veio com um nome melhor e a gente começou a trabalhar em cima, que a Thaís é minha social media. Daí a gente começou a trabalhar em cima dessa pegada. Aí a gente vai pegar. A gente começou a pegar esse nome. Aí começou a projetar e aí soltamos os outdoors para o pessoal entender o que era, o que ia acontecer. Aí o outdoor serviu para que as pessoas começaram a se indagar. Como assim? Influência do futuro? O que é isso? Tecnicamente, as pessoas viriam pela minha rede social. Foi onde eu postei, divulguei o vídeo, explicando como funcionava o reality, que era durante mais ou menos 30 dias. As pessoas não precisariam estar na cidade para participar. Pode ser de qualquer cidade do estado do Pará. Com isso, a gente ampliaria
o meu conhecimento na região do Pará, porque eu estava sentindo muito estagnado na cidade de Parauapebas. Então, o reality foi um boom para o meu perfil, para a gente conseguir ampliar para o Pará e, obviamente, a gente está já projetando algo maior depois desse reality. Eu posso estar, assim, sendo leigo, né? Porque esse mundo do digital influencer, ele é muito grande, né? Às vezes tem muitos e muitos. Aqui mesmo eu conheço o cara, porque é da política, e eu fico assim um pouco mais ligado na política, então eu vi o do Bob Fly. O Bob Fly aqui do Pará, né? Ele é um grande... eu lembro dele. Ele é um grande digital influencer, né? Sim. É tanto que ele falou lá que ele ia ganhar a política lá sem nenhum tchan, é só na rede social dele, né? Beleza, é um nicho e é também uma coisa que tem gente que não acredita, né? Mas teve muitas campanhas, passando aqui pro lado político aqui, mas só de relance, o poder, né, que é esse mundo digital, né? Teve muita gente que fez campanha dentro de casa só com uma câmera aqui, com celular, um microfone, uma luzinha. Muitas das lives, né, do Bolsonaro lá, vou pegar ele aqui como exemplo, que foi a campanha vitoriosa lá, porque era pandemia, né? Aí mostrava bastidor, né? Só 3 câmeras ali. E fez muito disso, né? E dava muita gente, dava muita visibilidade, né? Ele aprendeu que as pessoas querem estar vendo a gente aqui nessas câmeras, né? Falando da nossa vida, contando os nossos pormenores aqui. Então, e tem gente que ainda não acredita. Tem gente que fala assim, cara, vamos trabalhar o digital. É o cara que acha que fazer uma campanha é tu fazer um videozinho aqui, tu posta na internet aqui, e em segundos teus produtos vão estar saindo, vai estar todo mundo correndo lá na tua prateleira. Não, me dá que eu quero, me dá que eu quero. Também tem muito disso, né? Do comerciante, passando aqui para lá do comerciante, achar que tudo é muito no estalar de dedo também, né? Igual tu falou, né? Tem coisas que tu falou, gente, não viraliza, agora eu quero bater 1 milhão nesse view aqui e parou simplesmente, mas é isso, né? Às vezes a gente cria uma expectativa e às vezes a gente não consegue bater. E como é que a gente lidar com essas... eu digo frustrações? Assim, pequenas frustrações, né? Porque isso aí também não é aquela coisa assim que vai... Então, as redes sociais, ela é muito, como eu posso, imprevisível, posso dizer assim. Ainda mais o Instagram. Hoje meu foco é Instagram. Tento ir pro TikTok, mas não consigo ter afinidade com a ferramenta. Apesar de que também era um boom para viralizar, hoje já é mais dificultoso. A pegada é o Instagram... As pessoas não conseguem entender ainda a proporção. O Instagram ainda é mais sólido, né? O Instagram ele é mais sólido e é mais fácil. Só que o TikTok tá na frente, porque ele quer ganhar do Instagram. Só que o Instagram não fica por baixo, porque ele sabe que ele pode perder pro TikTok. Então, ele o tempo todo se atualiza para tentar melhorar as pessoas de usarem a ferramenta e até viralizarem. A questão é que muita gente não acredita no potencial. No potencial que é isso hoje, que é as redes sociais, que é o seu influencer. Por exemplo, hoje na cidade, muitos comerciantes não conseguem entender, tem a mente muito fechada para isso. E quando eles contratam, eles querem um negócio assim muito rápido, instantâneo. Não, o negócio é um processo lento, ainda mais hoje a dificuldade. Tu tem que saber fazer as ferramentas. Mas o negócio hoje é a influência, é o influencer, o marketing de influencer. Não é à toa que o Big Brother depois lançou uma edição que tinha que chamar famosos para dar essa audiência. Hoje a televisão e a rádio ela contratam influencer para poder divulgar ela, porque ela tá acabando. E as pessoas, e essa galera não tá conseguindo... não quer entender isso, não tá se acostumando, porque estão muito presa ainda à TV, ao rádio. Por exemplo, a maior sala de cinema não tem cinema, é Netflix. Todo mundo hoje só assiste Netflix. Eu não lembro a última vez que eu assisti televisão. Hoje é Netflix. O Spotify, todo mundo tá no Spotify, escutando música de Spotify. Quem diabo quer escutar rádio, gente? Falar nisso, pra mim, no cinema, tu entrou nessa? Pensou se alguém... Mas é verdade, tem que se atualizar. Eu acho que a última vez que eu fiz no cinema foi em 2000, antes da pandemia, 2018. Quando eu pedi ajuda da rádio. Mas não é a pegada, entendeu? Nosso público é nas redes sociais. O maior, né? O maior público é nas redes sociais. Infelizmente, a evolução do mundo... E é mais rápido, né? Chega mais rápido e chega pra todo mundo, chega mais rápido. Hoje, as ruas mais visitadas não é na Rua do Comércio, né? Na Avenida Paulista, é as ruas das redes sociais. Há um custo-benefício muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Hoje você pode fazer um tráfego pago para alcançar... R$100, você alcança várias pessoas. Um outdoor, 3 mil e pouco, 4 mil. Aí... Caralho, o cara queria passar um outdoor pra nós. Tava mentindo pra nós, então, né? Quanto? R$600. Que outdoor é esse? Eu acho que era um mini door, então, né? Vamos pegar tá. Achei que aqueles que ficam na calçada. Deve ser. Deve ser. Pra gente botar aqui na frente um cavalete. Ou então estão dando facada na gente. Tem uns...
Tem uns filmes que eu prefiro assistir no cinema. Não mas sim pela magia. Tipo John Wick agora, eu quero assistir nos cinemas. São casos raros, né? É raríssimo. Ó, o último filme que eu assisti no cinema, assim, que eu gostei, assisti um penúltimo, mas foi o Vingadores. O último que eu assisti no cinema, assim, bom, que eu queria ir pro cinema para assistir o filme, né? Também gosto de ir pro cinema às vezes, mas eu fui assistir Avatar da última vez, eu fui com minha família. Só que aí todo dia eu assisto Netflix. Tem Netflix em casa, tá ali acessível, tu tá no conforto, normalmente na tua cama ali, entendeu? Eu acho que eu assisti o último, foi A Bruxa, foi lá em São João do Rio Preto. Foi A Bruxa. Faz tempo que tu foi lá Antigo, também, né? 2017, doido. Ainda lembra ainda? Lembro. Rapaz, tem a mente boa também, né? Pois é. Aí... Carol, e tu nesse mundo aí do influencer, beleza. Agora que vai entrar aquele tema que a gente pensou. Polêmica? Não, nadinha. Aí como foi que tu conheceu o Darcy, né? Que a gente falou, tu ficou noiva, eu te falei quando eu te convidei. Antes do reality. Antes do reality. A ordem cronológica era antes do reality. Não, mas assim, o evento, né? Porque tu tava aí nesse meio, transitando. Muita gente pergunta, eu nunca falei, porque quando eu ia falar, eu falei, não, eu vou lançar o meu podcast, mas como eu tô aqui, eu vou falar. Já transitou na política, né? Como tu falou, apoiou uma candidata também, Sim, trabalhou nas redes sociais. Antes dele. Então já tava já também transitava nesse meio, né? Eu vi ele uma vez, né? Foi na época que ele apoiava muitos candidatos a vereadores. Então, ele ia muito nas reuniões de pré-candidatura dos supostos dos pré-candidatos a vereadores. O lançamento das pessoas pelos seus partidos. Daí, eu tenho até uma foto com ele. Tem uma foto com ele, só que aí nunca nem passou pela minha cabeça. Meu Deus do céu. O foco era outro, né? Não, o foco era fazer política. Eu via ele como prefeito. Não tinha como ver como outra coisa. Aí tá. Aí surgiu a Rainha FAP, né? A Rainha FAP foi quando eu me apresentei. Então, a Rainha FAP, ela dá uma visibilidade muito grande. Seja para todo mundo, né? Para muita gente. Porque tem empresários, tem os políticos, e a gente faz reunião com os vereadores para conseguir patrocínio, para fazer roupa, para pagar coreógrafo e tudo. Muita coisa que a gente necessita para ser uma candidata à Rainha FAP. Daí teve o desfile, foi quando ele me olhou pela primeira vez. Até então, não tinha nenhuma... Na verdade, eu não percebi nada, eu só vi como prefeito e estava muito nervosa, né? Por toda aquela situação, nunca me coloquei em uma situação do tipo de ter que desfilar, e muita gente importante, autoridades da cidade, estava presente, então estava muito nervosa. Minha boca tremia, eu não conseguia nem controlar. Aí tá. Quando eu saí desse desfile, que era a apresentação das candidatas à Rainha FAP, ele manda mensagem pra... então tu ainda era uma pretensa a candidata? Eu era candidata já. Já era candidata, só que foi o lançamento lá e tudo mais. Das candidatas, na verdade. Lançamento das candidatas à Rainha FAP. Foi quando ele começou a perguntar de mim pra líder da minha equipe. Olha aí o malandrinho. Quem era. Começou a pescar por ali e tudo mais. Quem era a Carol. Começou a investigar, fazer aquelas investigações, né? Aí viu que eu tava solteira, não tinha nenhum impedimento, era desimpedida. Só focando nas minhas coisas mesmo, de influência, trabalhava. Começou a pesquisar. Aí perguntou lá pra minha líder se eu podia ir até ele. Pra tomar um café e ver se ele poderia ajudar com alguma coisa. Falar, agora que eu peguei um patrocínio bom, minha prefeitura de Parauapebas. Agora vai dar bom. Aí conheci ele, até então, a gente conversou lá, tomou um café da manhã, só que nada demais também. Era só pra ser um dos patrocinadores. Voltei pra casa, aí o homem se apaixonou, né, gente? Depois que me viu, não me deixou mais quieta. Aí eu tava muito focada na questão da Rainha FAP, porque quando eu entro no negócio, eu dou duro, faço de tudo pra dar o meu melhor, na verdade. Em tudo que eu faço, em todas as áreas, eu tento dar o meu melhor em tudo, sempre. Daí tá. Aí a gente começou a conversar, né? Pelo WhatsApp, só que nada demais também. E eu muito focada, porque eu tinha que ir pra Marabá pra ficar fazendo os ensaios com o meu coreógrafo. Então, foi muito corrido. Então, nessa correria, em meio tempo, a gente ficava conversando só por mensagem. Nada pessoalmente. Até que ele começou a realmente querer ter algo sério. E a gente começou a ficar... A falar mais abertamente. Só que como a correria era muito grande por conta da Rainha FAP, que realmente não tinha tempo, era de manhã ensaiar, e aí de tarde banhar, maquiar, arrumar cabelo, depois gravação em rádio, gravação em TV, e ter que falar com... A gente tinha que aparecer em alguns eventos. Então, era muito corrido mesmo. Nunca imaginei que seria tão corrido.
Até que passou a Rainha FAP, né? E a gente já tava conversando, e ele queria conhecer minha família, levei ele pra conhecer minha família, a gente começou a ficar sério, namorar. E aí começou o zum na cidade, confusão, vai, confusão vem, todo mundo especulando. Aí, quer saber, a gente apareceu. Como tinha muitos comentários maldosos, tinha gente que mandava mensagem até pra minha família, falando coisas assim, bem mirabolantes. Minha mãe ficou assustada, minha mãe é muito religiosa. Então, tu não pode... E muito medrosa, além de tudo. Então, tu não pode falar nada que ela acha... Ai, Carol, toma cuidado, vão querer te matar, inveja, não sei o quê, não sei o quê. E ela é muito neurada com essas coisas. Então, a gente decidiu noivar pra formalizar um negócio sério e que ela não precisaria ficar com muito medo do que as coisas, porque a gente tava tendo uma coisa séria. Só que acho que nem caiu a ficha, tanto nem pra mim, na verdade, eu já não vi ele mais como prefeito. Eu vi ele como Darcy, o meu namorado. E aí, minha família, foi muito difícil cair a ficha pra minha família. Da onde que a filha dos meus pais ia pensar que ia estar namorando com o prefeito? Não caía essa realidade pra eles, sabe? Até que as coisas... Até hoje que tá mais tranquilo. Tá mais sério, que eles percebem que o Darcy... Né, a gente não vê mais o Darcy como prefeito. A gente vê o Darcy como da família. Como prefeito, ele tá ali num pedestal distante, né? A gente só chega de longe. De vez em quando eu me pego pensando, meu Deus... eu vi o Darcy como prefeito, nunca nem imaginei, passou pela minha cabeça. Hoje não, hoje ele, na nossa convivência, a gente não consegue imaginar o Darcy como prefeito. Porque o Darcy como pessoa, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que o homem seria o que ele é, que eu presencio hoje. Gente boa demais, meu Deus do céu. A nossa família até fica assim, como é que pode ter um homem de um coração tão bom? Tão paciente, eu não posso nem fazer propaganda, né? Não é bom fazer propaganda, não. Mas ele realmente é tudo puxando diferente. Puxando sardinha pro teu prato. Mas não pode. Mas ele é totalmente diferente do que eu já imaginei. O Darcy como pessoa é uma pessoa que eu acho que eu nunca vou conhecer um homem como ele, como pessoa. É uma pessoa no coração muito bom, é uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito paciente. Ele consegue ser todas as qualidades e não tem defeito. É uma pessoa, assim, como pessoa e convívio, sabe? Sim. Não é à toa que todo mundo fala que quem chega na sala dele como inimigo sai lá como amigo, porque o cara, ele é diferente. Eu já presenciei, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Na primeira campanha até a gente tava conversando aqui no outro podcast aqui com o Castilho, né, que ele lembrou que em 2016 eu também apoiei uma mulher, né, candidata. E a gente foi num evento, até engraçado, foi na Vila... Como é o nome da vila? Onalício Barros. Aí lá tinha uma galera antigona do PT, né? E o Darcy tinha acabado de sair do PT e filiado no MDB para concorrer a prefeito. E essa galera tava revoltadíssimo lá com o Darcy. E ela só soube desse pessoal que chegou lá quando ela chegou lá. Ela não sabia que tinha eram umas 5 pessoas lá. Aí ela ficou preocupada e falando comigo, e agora o que eu vou fazer? Esse pessoal aí vai vir, o Darcy tá vindo aí pra participar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eles vão aí brigar com o Darcy, vão querer fazer alguma coisa aí. Eu falei, Lu, calma, o cara já foi prefeito já 2 vezes, essa galera do PT aí, ele sabe lidar com gente, né? Ele não é menino não, pra estar indo em todo buraco, né? Ele sabe que tem pessoas que são contra ele e a favor, e ele sabe lidar com todo tipo de gente. Vamos ter calma aqui. Aí ela, não, mas eu tô muito nervoso, esse pessoal aí falou que vai botar ele contra a parede, vai não sei o que. Eu falei, deixa o homem então. É ele que vai se virar, o professor quer botar ele na parede, calma. Aí chegou lá e entraram lá pra uma sala lá pra conversar lá. Eu sei que esses caras estavam com a cara mesmo realmente fechada lá. Muito fechada, todo mundo... Aí entraram lá pra uma sala pra conversar com esse Darcy lá e ficaram lá uns 15 minutos. 15 minutos pra ela uma eternidade, né? Que ela tava eufórica. Candidata de primeira viagem, né? E lá... Aí quando saiu, o Darcy abraçado, com os homens já levando ele no braço. Carregando ele no braço. Aí deram lá uma talaga lá pra ele lá. Ele tomou uma dor lá, todo mundo rindo. Aí eu falei, aí, tá vendo? A tua preocupação. Pra lidar com pessoas que não gostam dele, eu nunca vi melhor. Pessoas que... Já pensou? Quando eu vejo uma pessoa que não gosta de mim, eu evito ela, não falo com ela, eu pego logo o ranço, porque a pessoa tá falando mal de mim. Nada. Ele vê a multidão, vê uma pessoa que não gosta dele, ele vai direto nessa pessoa. E essa pessoa chega e quebra o gelo, assim, sabe? É um banho de água fria, porque a pessoa nunca espera que ele vá falar com ela. Ele vai direto na pessoa que não gosta dele. Não, tem tanta coisa que esse homem faz dele. Ali ele tem o manual dele debaixo do braço ali. Ele é o mestre na política. Todo mundo tira o chapéu.
Ele é bom, realmente. Aí sim, noivou, a tua mãe tava na neura, né? Não, neura, vamos noivar. Aí deu uma acalmada, né? Porque tava muita gente atacando. Muita mesmo. A perseguição foi muito grande. Eu não coloquei, não coloquei muito. Na verdade, eu não quis mostrar muita coisa do que aconteceu. Mas o pessoal tava me perseguindo, tava... Eu não Mas sei o que... perseguindo... no sentido assim? de mensagens ruins, não sei de onde vinham essas mensagens. Não sei, mas eram mensagens pra minha mãe, pra mim. Pessoas que não queriam eu perto da Daci, nem o Daci perto de mim. Inveja muito grande, a gente não sabe se é oposição, não pode falar, entendeu? Mas teve essa perseguição. Será alguém também no cargo de primeira-dama? Eita, né? menina, aí... Pois é, né? Mas não sei, não posso julgar. E tudo que fizeram pra ir contra o que a gente queria, só fez com que a gente ficasse melhor, se sustentasse, tivesse uma relação mais boa. Porque ele é acostumado com muitas situações como essas, né? Mas eu não, tudo pra mim era muito novo. Era muita crítica. Então, lidar com muita crítica era muito novo pra mim. Apesar de eu não me afetava por conta de afetar minha família. É muito ruim, né? Quando vai pra esse lado. É muito ruim quando vai pra esse lado. Então, muita gente pergunta, Carol, como é que tu conseguiu lidar com tanta crítica e tudo mais? Eu acho que eu tive uma base muito boa, uma base familiar. Sempre também gostava de estudar palestra, de como se blindar. Eu acho que Deus, esse tempo todo, me preparou para esse momento, porque era muita crítica, era muita coisa, era muito julgamento. Aonde eu lembro, assim, quando eu noivei com o Daci, eu fui no shopping, acho que fazer uma gravação. Ou foi... nessa época, eu fui fazer alguma coisa no shopping. Eu entrei no shopping, todo mundo me olhava. Eu passava, o pessoal começava a virar. É um constrangimento muito grande. É tipo assim, um olhar que é de assédio, sabe, das pessoas. E, nossa, eu passei por muita coisa durante esse período. Hoje que tá mais tranquilo, tá menos polêmico. Porque assim que eu noivei com ele, foi muito polêmico. Eu noivei, a gente teve noivado, né? Aí eu desliguei a internet lá da fazenda, pra ninguém postar nada. Convidei só a família e amigos bem íntimos mesmo. Daí eu falei, não, agora é hora de soltar, que o pessoal tava indo embora 1h da manhã. E não pegava sinal, 40, 50 quilômetros de distância lá perto da Paulo Fonteles, para Parauapebas. Aí eu liguei e comecei a postar. Aí eu postei, né, noivamos e tudo mais. Aí eu desliguei o celular e fui beber. A gente foi comemorar, comer e dormir. No outro dia, quando eu pego meu celular... Tudo, um monte de ligação e mensagem. Trava, eu falei, meu Deus, tô famosa. Não sei quantos mil seguidores chegando, só aumentando. Foi quando eu aumentei meus seguidores. Eu tava com 40 mil na época, eu fui pra 80 e poucos mil. Poxa, dobrou, hein? Dobrou, porque todos os sites de notícia... larga ela e vamos noivar. O dele aumentou também, então... Quero noivar com o Daci também. O dele tava 42 mil, o meu tava 40. Aí o dele foi pra 60, 70, porque eu acho que a maioria dos... Então, houve uma troca, né? Os teus seguidores também começaram a seguir, vamos pensar assim, né? Exatamente. E os deles vieram... Porque todos já seguiam ele, que ele aparecia muito nos portais de notícias, que foi os que postaram muito, eu acho que migrou muito do dele e desses portais de notícias. Muita gente, aí teve portal de notícias de Belém, então todo mundo divulgou. Prefeito de Parauapebas, noiva, não sei o que. Aí veio aquela multidão de gente perguntando, sem entender. Todo mundo quer saber quem é. Como assim, quem é? Como assim ele noivou e também comigo? Como assim, Carol? Ninguém tava nem sabendo do namoro, como é que tu noivou do nada? Muito questionamento, sabe? Foi uma loucura. Muita gente perguntando, ligando e desejando não sei o que, e outras criticando, e polêmica também é bom para engajamento, nós amamos. Aí foi crescendo, aí eu foquei mais em ser influencer, porque teve engajamento, a gente tem que ser oportunista. Quando isso acontece, a gente tem que vender nosso... A meta de bater 100k, que era, tipo assim, era uma meta estipulada para anos, foi em meses. Foi um dia, dias, na verdade. Né? Em dias. A gente parou ali em 80, mas depois começou a criar muito conteúdo, muito bom mesmo. Aí foi pra 100. Aproveitou a maré e vamos surfar. Aí com o reality estamos indo pra 110, estamos com uma margem muito boa também, visibilidade muito grande. E aí foi isso. Legal, né? E agora casaram e... Casou agora tem pouco tempo, né? Casamos tem acho que uns 10 dias. Eu ia falar uns 15 dias, né? 10, 12 dias, por aí, Sou péssima com datas. Eu já ia perguntar... 15 dias? Porque, meu Deus do céu, o tempo tá voando, ó. Eu chutava uns 15 dias, que foi quando a gente quase mandou mensagem. Quase um mês, 15 dias. Não, quase um mês não. Foi que dia lá? Dia 15. Dia 15. 2 dias, 19.
Tem tempo. Tá voando, ó. Porque eu achei que tu, como eu te falei, né? Eu achei que tu já tava casado. Ele falou, não, a gente só tava noivo e tudo, né? Só que como vocês apareciam muito tempo, muito juntos, né? Sempre agora nos eventos. Eu falei, não, ia casar. Eu falei, não, falar não, ele vai saber. Eu não falei, não. Foi, aí deu uns 4 dias depois, Carol Silva e Darcy Lerman se casam, entraram lá. Eu falei, ui, essa mulher não já tava casada. Eu ia perguntar como já pular pra parte do trabalho de primeira-dama, né? Eu vejo vou pegar a presidência da República, porque é uma coisa assim, mais palpável pra gente entender. Normalmente, a primeira-dama, ela trabalha nas causas sociais, sim, né? E tudo. Normalmente, né? Não é de praxe, não, mas normalmente. E agora, então, já que tu ainda não trabalha, né? Qual é o teu foco e o que tu tem em mente pro trabalho, teu trabalho de primeira-dama aqui no município? Então, eu já tenho entendido, mesmo antes de casar com o Darcy, eu já tinha algumas pautas sociais, que é o meu lado. Você falou aqui no começo, né? Sim, antes de conhecer, ele já tinha uma certa pretensão política, mas não tinha tanta possibilidade, né? Porque é muito difícil hoje, muito acirrado a política em Parauapebas. Então, eu comecei a fazer a parte social. Quando eu participei da primeira campanha política, com a candidata que eu estava apoiando, eu comecei eu saí da minha bolha, sabe? Comecei a enxergar outras pessoas, outras comunidades e pessoas que realmente precisavam da gente. Então, eu falei, meu Deus, depois que passou essa campanha, eu pensei assim, eu preciso de fazer alguma coisa que realmente ajude a vida das pessoas. Então, eu comecei a dormir e mentalizar. O que eu posso fazer para mudar a vida das pessoas? Sempre que vinham até mim pedir ajuda, eu ajudava. Sempre. Se era, tirava do meu, ou então postava e as pessoas ajudavam. Então, eu tinha essa meta, assim, de ajudar o próximo, porque quanto mais eu ajudava, mais eu era beneficiada. Acredito que Deus me ajudava em dobro. Minha mãe também pensa muito por esse lado. Então, ele falou, minha filha, se tu puder ajudar, tu ajuda. Deus dá em dobro. A lei do retorno, né? A lei do retorno, realmente, a lei do retorno. Então, eu me sentia com mais sorte quando eu ajudava as pessoas. Então, hoje, a minha pegada é mais voltada para a mulher e para a juventude. Acredito eu que a mulher, hoje em dia, na sociedade, ela é muito desassistida. Então, no que eu puder ajudar para tentar fazer com que a vida dessas mulheres possam ser mudadas de forma efetiva, eu vou fazer. Por exemplo, eu visito algumas instituições, vejo como é que funciona, estou começando a entender melhor a política e como eu posso ajudar essas pessoas através da política, através dos órgãos que a gente tem hoje e os programas que tem, mas as pessoas são muito desinformadas. A falta de informação faz com que essas pessoas não se ajudem ou então não ajude outras pessoas. Aí eu comecei a ser chamada para fazer palestras para turmas de confeitaria. Eu fiz recentemente, acho que tem 2 meses, um mês, para fazer palestra para uma turma de 100 mulheres, de como usar o marketing ao seu favor. Estou começando por essa pegada, marketing, empreendedorismo, e ajudando essa classe aí que é um pouco mais desassistida, que é a mulher e a juventude, porque eu tenho projetos para isso, que é empreender. O que eu acho que muda a minha vida, eu acho que pode, eu tenho certeza que pode mudar a vida dessas pessoas, que é através das redes sociais, é através da internet. Você não precisa de muito dinheiro e não precisa de muitos equipamentos, você só precisa de um celular e botar, sabe, a mão na massa. Estudar mesmo. Tem um leque de oportunidades muito grande através de um celular. Essas pessoas precisam entender isso. Se eles têm um negócio, eles podem alavancar esse negócio. Então, eu levo a história de pessoas que eu mudei a vida através de uma divulgação, de um stories. E elas começam a mudar suas mentalidades e ir para as redes sociais. Fui fazer palestra para agricultura familiar, uma instituição. E aí, eles nem tinham Instagram e eles têm um produto muito bom para vender. Então, eu tô levando essa mentalização para as pessoas da importância das redes sociais e que eles estão ficando para trás. Tá vindo a inteligência artificial, eles nem sabem ainda o que é marketing digital. Então, isso mudou minha vida e eu acredito que pode mudar a vida de muita gente. E essa pauta que eu carrego. Quem precisa da minha ajuda, as instituições, as comunidades. Hoje tive reunião com o Grêmio Estudantil das escolas estaduais, fui ver as necessidades. Eu pensei que já tinha sido extinto o Grêmio Estudantil. Não, tá voltando. Tanto não vê mais nada. Tá voltando agora, não tinha antes, parece, pelo que eu entendi. Aí estão voltando agora, são lideranças que têm vontade, estão passando por situações muito difíceis e a gente tem ferramentas que podem ajudar essas pessoas. Só que eles não conseguem, sabe, usar a política a favor deles porque muitos não sabem como usar. Então,
na posição que eu tô, eu posso facilitar muita coisa para eles. Eu posso ajudar, principalmente a orientação. Eles não têm a noção de como pedir, como fazer, tem medo de fazer. Onde achar, onde ir, onde é a fonte. Então, essa informação ela é muito valiosa se eles usarem ao favor deles para tentar estruturar, para tentar promover e melhorar as suas comunidades, os seus âmbitos, seja qual for, escolar, seja sua comunidade, bairro, enfim. O ruim de não ter pauta numa conversa é isso, né? Porque a gente nós passamos por cima do... De muita coisa. Eu agora vou voltar um pouquinho aqui atrás, só pra gente fazer uma pegada geral. Quantos influencers estão participando do teu reality? Ninguém nem perguntou, né? Sim, Quer dizer, a gente saiu falando. Eu não falei também, né? São 20 participantes e hoje a gente tá com 11. Tem uma eliminatória? A gente elimina a cada desafio. Tem uns que saem 2, outros saem 1. Depende da pegada, da estratégia que a gente lança para aqueles desafios. Hoje a gente tá com 11 participantes e amanhã a gente vai eliminar 10 horas da manhã. A prova que está sendo, a gente deu a opção para eles escolherem um look estiloso com R$150. E o mais estiloso, eu coloquei enquete nos meus stories e o menos votado vai ser eliminado. Então tudo é praticamente... voltado para as redes sociais, para o meu Instagram. O povo que vota, né? Os seguidores que votam. Inicialmente foi um maior engajamento... Os maiores engajamentos passaram, né? À toa que nosso primeiro desafio bateu 800 mil visualizações, juntando todos os vídeos. Hoje, eu tô com um engajamento nos últimos 30 dias, tá alcançando 890 mil contas alcançadas. Então, a visibilidade, ela é presente. E tá aí, e ela tá acontecendo. E o reality está proporcionando isso. A ampliação disso através das nossas estratégias voltadas somente para as redes sociais, que é onde eu trabalho, que é a minha pegada. Eu lancei um site, uma votação pelo meu site, que eu criei. E deu quase 70 mil votos, 70 mil acessos. Então, meu site subiu. Lancei e no mesmo dia ele subiu. Tá lá na página inicial, lá no início do Google. Então... E tem muita gente também que nos meios de estratégia, né? Também quando eu comecei a estudar, quando a gente tava falando aqui antes, né? Uma das coisas era o site, né? E eu falava pros caras, mesmo os candidatos, falei, bora fazer um site pra ti, não sei o quê. Pra umas pessoas cai assim, não, realmente, vamos fazer. Eu falei, cara, se atingir, tu por exemplo, um candidato a vereador, que tu precisa de 2 mil votos, tu tá garantido a tua cadeira aqui em Parauapebas, né? Dependendo do partido, mas 2 mil votos, tu tem uma cadeira garantida. Se tu fizer um site que... tu vai alcançar aí, durante esses 45 dias aí, tu consiga alcançar, 20 mil pessoas e tu tiver aí um funil de 10%, tu já tem 200 votos desse site aí que tu não vai precisar de nada. Só postar lá o que tu tem e divulgar. Tu só precisa divulgar. Mas algumas pessoas falam assim, não, ninguém clica em site, ninguém faz não sei o quê. É sempre ninguém. Eu fico perguntando, quem tá te falando isso? Quem é ninguém? Tu tá tendo acesso pelo quê? Como é que tu vê as tuas notícias? Como é que tu procura a roupa que tu quer? Como é que tu compra a tua comida? Como é que um delivery? Como é que é? Não é no teu celular? Pois é. Então, tá todo mundo aí nesse celular, nessa telinha aqui. Agora, quantos mais canais tu tiver e tu tiver se colocando lá pro pessoal tá te vendo, mais chance tu vai ter de um cara lá que não te conhece ver, gostar de você e falar assim, vou votar nesse cara. Né? Tipo isso. Vou comprar o produto desse cara, vou pedir o acarajé desse cara, vou pedir o acarajé porque ontem era domingo e eu tava procurando, né? Eu comprava lá no Baiano, que ficava lá perto da 10, ele mudou de lá, isso já faz um tempo, né? Foi lá, inclusive, porque ele fica lá do lado, pro Galeria. Sim. Aí depois também sumiu de lá, mas parece que agora esse é o que eu comprava, parece que ele tá na Cidade Jardim. Depois eu vou até pedir um. Aí eu vi ontem que ele apareceu, eu até printei o contato dele, salvei aqui, mas ficou na pizza mesmo do domingo. Mas vai mudar pro acarajé agora que eu peguei ele de volta o contato. Mas é isso. Eu tava procurando, não achava mais, né? Tinha sumido da cidade, olha aí. Aí apareceu lá um anúnciozinho patrocinado lá de acarajé. Eu falei, olha, era o que eu tava precisando, né? Quero comer um acarajé, que faz tempo que eu não acho mais. E nem fala, o celular escuta o que você conversa, né? Ainda tem isso ainda. Né, pra quebrar. Tanto que, rapaz, eu vi a galera pega isso, faz, como é que é? Anel de noivado, vestido de não sei o que, vestido de não sei o que. As mulheres, né, quando pega o celular do marido.
Mas é muito disso também, né? Às vezes a gente acha meio que parece, mas não, é instintivo. A gente tá procurando aquilo ali, a gente já deu uma passada por aquilo ali e o algoritmo entende que a gente quer aquilo ali, então Sim. vai atrás muito facilmente. Mas aí sim, agora estamos só com 11, né? E sempre tem... de quanto tempo tem uma eliminação? Não, toda prova tem eliminação. Tem umas que não tem eliminação, como se fosse um bônus, né? Por conta da prova. Mas cada prova tem uma estratégia diferente. Então, tem jurados, tem uma que é jurados, outra foi equipe, engajamento. Tudo que é o que gera engajamento, tudo que gera engajamento a gente utiliza como ferramenta para eliminação e para criação de conteúdo. Nessa pegada. Eu tô rindo aqui. Quase um talo, hein? Né? Não, porque tem um desses participantes que me colocou aqui nos grupos dele aqui. Ah, A gente tem um amigo em comum, né? Desses digital que tá participando. o Alex? Não. É o de Canaã, o Vando. Ah, o Vando. Então ele é daqui. Ele é ali de Canaã. Ele veio aqui, né? A gente pegou essa amizade com ele, né? Mas eu vejo, assim, o trabalho, né, que esse reality tá trazendo. Eu acompanho mais ele, porque a gente tem essa afinidade, né? Aí ele posta, eu já vou, eu vejo um, vejo outro, eu vejo também 2 moças, mas eu vejo uns 4 desse reality show que aparecem mais pra mim, né? Como ele posta, eu vejo o dele, aí logo em seguida, né, o algoritmo vai mandando mais. Mas do empenho, né, deles estarem se esforçando e também tá... É uma forma de mostrar o trabalho deles e aumentar o leque deles de oportunidade, mostrando Com que ele... certeza. Aumenta o engajamento de todo mundo, aumenta a visibilidade de todo mundo. Ali é uma via de mão dupla, né? Pode-se dizer assim, dentro do reality. Todo mundo ganha. Eles dão, eles recebem, eu dou, eles recebem, enfim, eu ganho. É uma via realmente de mão dupla dentro das redes sociais. Hoje eles já saem da zona de conforto, trocam experiências, brigam também, né? E a gente, em contrapartida, a gente está aprendendo muito. É um projeto piloto e que a gente tem interesse em expandir mais ainda. Tá regional e pode se tornar um dia regional, quem sabe, né? Nacional, né? Nacional, exatamente. E qual é a meta que vocês estipularam, assim, de... A meta... Visibilidade? Eu penso mais que em Nossa visibilidade. pegada é mais visibilidade. O que vai trazer mesmo, assim, de concreto esse reality show, tanto pra você como agência, né? No caso, você falou que a agência tá promovendo, né? Não é só Sim. a Carol, né? A agência e os digitais. O foco é ter visibilidade para fazer o lançamento do meu curso, que a gente não comentou, tá em andamento também, que eu penso em fazer um curso voltado para o marketing digital e empreendedorismo. Mas antes da gente lançar o reality, a gente fez algumas apostas de quantos seguidores a gente conseguir. Quando eu falo, é a agência e o meu perfil, que não é só eu que tomo de conta. Então, a gente estipulou quantos seguidores a gente ia ganhar e tudo mais. E no primeiro momento, no primeiro desafio, a gente já conseguiu ter essas expectativas superadas. 800 milhões de visualização, tudo em 1.000 visualizações em collab com o meu perfil. Porque o primeiro desafio era se apresentar, colocar em colaboração com o meu perfil e se apresentar automaticamente, porque tudo roda através do meu perfil. Então, esse primeiro desafio já teve, assim, essa expectativa aí quebrada por conta desse engajamento. Pegar esse alcance que tu já tem, essa visibilidade. Aí pegou o alcance, juntou, aí de 100 mil a gente passou para 110 mil. Então a gente já pode se dizer que a gente conseguiu atender nossas expectativas e que a gente só está no meio do reality. E a gente está em busca de muito mais. Tem parcerias muito boas que a gente ainda está em negociação para ser patrocinadores do reality. O reality vai ter confinamento nas últimas 3 nas últimas 3 provas, então, e a gente quer tirar o reality da semifinal para Belém. Então a gente está negociando para fazer isso, a sala de vidro, a sala do futuro. Legal, hein? O confinamento. Vai ser bom. E não pode falar mais, porque é surpresa, né? Surpresa. É, surprise. E aí, mas tá muito, muito interessante, a gente tá aprendendo demais, principalmente na área do digital, que é o nosso foco, que é o meu foco e que é o que tá crescendo hoje em dia. Mas o maior objetivo do reality é escolher o nosso influencer. Do futuro. O finalista vai assinar contrato com a gente vai agenciar, vai ter muitas outras mais oportunidades e será o influencer do futuro da agência CS Digital. Legal, Nossa. né? Eu pensei, né? Porque não vi tudo.
que era assim pra dar essa movimentada, claro, né, que vai movimentar, vai fazer esse rebuliço, vai despertar quem não era, quem já tava, mas tava ali meio, né, pra voltar essa pegada firme, porque como falou, né, essa questão das provas, né, Tira da te zona de força, conforto. te Exatamente. força a evoluir. E tu falou aqui, eu lembrei, eu não falei quando ela falou da época da pandemia, né? Que é aproveitar a onda pra surfar, né? Até na guerra tem quem lucre, né? Às vezes a gente acha, não, mas o cara que vende as armas, ele lucra. Então, a gente tem que aprender a trabalhar e a sobreviver ser oportunista, né? no ambiente que a gente está. O ambiente... Às vezes, é que nem a gente viu, a gente tava até comentando sobre uma pauta que a Bettina Rudolph, uma empresária, aquela menina do 1 milhão. Do XP, Exatamente. Ela falou que a gente tem que ser oportunista. E muita gente vê oportunismo como algo ruim. Não. A gente tem que usar isso ao nosso favor. Tá tendo um engajamento grande através de uma polêmica? Bora fazer um negócio para vender através dessa polêmica. Tá gerando engajamento? Faz um conteúdo e vende. E a gente tá nessa pegada, né? De infoproduto e tudo mais, que a gente vê que vem crescendo bastante e muita gente ainda não está migrando para isso. Poucas pessoas estão indo para esse lado, estão investindo nessa área. Então, quando a gente é o primeiro, a gente bebe água limpa. Basicamente isso, né? Quando eu vejo... essa palavra ela é muito forte, né? Oportunidade, né? Aí, às vezes, a pessoa confunde essa oportunidade e pensa que o oportunista, ele é um cara ruim, né? Mas não, ele tá surfando no momento que tá aparecendo. Eu sou totalmente a favor de estar acontecendo alguma coisa. Se a pessoa tiver uma grande ideia ou uma boa ideia, por que não, né? Fazer o dele aproveitar, ali. Né? Aproveitar. Muita gente vê como o que a gente que vê como algo ruim, a gente vê como algo maravilhoso. Não, Nilton, é igual quando também a gente, antigamente, digamos, as pessoas falavam para você ser humilde, né? Sim. Quando você falava, eu era o melhor, a pessoa tu tem que ser humilde, moço, entendeu? Não, tu não pode dizer que tu é bom, não, que tu sabe fazer, não. Tem que ser humilde, entendeu? E na questão a gente vê também hoje, né, com o podcast mesmo, a gente tem acesso a outros podcasts, a gente vê os empresários que falam que eles mudaram com uma oportunidade. Né? Aproveitaram uma oportunidade. Sim. Eles vinham trabalhando, é claro, né, que ninguém estava ali sentado olhando para o céu, esperando essa oportunidade cair no colo, porque não né? Você tem que fazer essa oportunidade chegar até você, mas quando ela chegou, tanto que a pessoa estava preparada e se transformou a vida, né? Durante a pandemia mesmo, a gente vê muita gente que mudou de vida, né? Porque soube aproveitar na pandemia. O que as pessoas queriam na pandemia, né? Muita gente... Facilitação. Muita gente queria só que um cara viesse trazer comida aqui na minha porta. Exatamente. Né? Tanto que o delivery explodiu, os mototáxis, né? Aquela galera que estava ociosa, sem emprego, né? Começaram a pegar o carrinho, começaram a fazer entrega de motinha. Então, a gente... as oportunidades, né? Quando elas surgem... Uma fase de muita dificuldade, mas também teve muita oportunidade. Se a gente estiver preparado ou não, a gente vai ter que se preparar. Mas ela vai vir, a dificuldade também vem. E é isso, né? Quando eu falo os caras do delivery, porque agora ninguém mais vive sem o delivery. Tu não quer mais nem na farmácia, não. É verdade. Né? A mulher fala assim, ai, aquela farmácia era tão boa. É mais caro, mas o cara vem deixar o remedinho aqui pra mim, né? É tão bom, não precisa nem mais na farmácia. Pois é. Então é isso, né? O delivery, né? Teve uma coisa ruim, que foi a pandemia, né? Mas surgiu esse trabalho que foi de entregar, né? Que foi, tu é doido, uma mão na roda pra todo mundo. Onde há um mal, há um bem também. Nunca é totalmente ruim, né? Carol, gostaria de agradecer aqui, você, Carol, né? Íntimo já. Não, eu sou... Mas tá Carol lá, né? Prefiro até. Mas é Carol? Carol Silva. Ainda pensei, se fosse Carolina, já tinha bem umas 3 músicas, né? Mas ficou só Carol. Na verdade, completo, Ana Caroline. Então deu sorte, ó. Já tem umas 3 músicas, só do... É Ana Carolina, na verdade. É daquele negão, moço. Carol. Carol, tem o Carol, seu Jorge. Seu Jorge tem umas 2 Carol. Carolina, deu sorte, né? Já. Uma menina, não sei o E que. agora teve um que tava viralizando quando a gente tava no final do ano, a gente foi... É Gonzaguinha? Carolina. Luiz Gonzaga? Gonzaguinha. Cara, a gente tava ali rolando pelo complexo. Eu tava te falando, né? Era só o que tocava. Tá todo mundo... Cara, mas foi uma vibe muito boa. Do local que a gente tava e a música que tava viralizando, né? Bom demais. Deu sorte, né? Já pegou 2 músicas já prontinha pra ti. Boas, exatamente. Já fiz até os rios de uma da Olha Carolina. Aí. Deu certinho? Deu um engajamento bom.
Então é isso, né? Mais uma vez, muito obrigado aqui você ter participado aqui com a gente aqui, falado um pouco das suas experiências aí, né? Dessa sua trajetória que tá bem no comecinho ainda, Sim, né? só- Agora a gente vai ver aí, vamos estar mais ligados aí para ver a Carol como primeira dama, Isso. né? Também como primeira dama. Também, né? Pra gente ver nesse desenrolar aí as pautas que você falou que já tem, que já vinha desenvolvendo, mas que agora vai dar um olhar a mais, né? É, exatamente. Muito obrigado por ter participado aqui. Prazer Se foi quiser deixar todo meu. um recado aí pra galera aí, pra quem tá nos ouvindo aí. Siga no Instagram, é claro, né? Carol Silva. Agradecer o convite. Muito bom sempre estar falando, conversando, dialogando com pessoas diferentes e levando minha história para outros meios, outros círculos. O prazer foi todo meu. Se precisar, estamos aqui. Não deixe de seguir, hein? Carol Silva. E a agência também, né? A agência CS Digital aí, ó. Acompanha o reality, tá bombástico. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Muito entretenimento, que é o que o pessoal busca hoje. É, isso aí. Pra gente que tá meio ocioso. Não, meio não, é todo mundo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente aqui. E até mais um episódio. E até o nosso próximo episódio. Lembrando que não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, você que ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu comentário, siga também lá o Tribus Podcast no Instagram e Carol Silva com I. O link vai estar na descrição aqui, com né? É um no lugar do L de É. Silva. O link vai estar na descrição aqui do vídeo aqui. Eu conto com todos vocês para mais esse nosso super podcast. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.